Vamos continuar a leitura do Antigo Testamento. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. O descanso e a formação da humanidade sob a ótica do Novo Testamento. Capítulo 2, do versículo 2 ao 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. No Antigo Testamento, Gênesis, Deus ele criou e descansou no 7º dia. No Novo Testamento, Hebreus traz esta comprovação no capítulo 4, do versículo 9 ao 10. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Portanto, o descanso de Gênesis era físico, mas aponta para o descanso espiritual que encontramos em Jesus no Novo Testamento. Preste atenção. Parar de tentar se salvar pelas obras e confiar em Jesus Cristo é o verdadeiro sábado. Esse é o descanso. Confie, creia no Filho e busque a palavra. Continuando, do versículo 4 ao 7, a formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui se faz a identidade. Pó da terra versus espírito vivificante. No Antigo Testamento, Deus planta um jardim e coloca nele a árvore da vida. E no Novo Testamento, nós temos em Apocalipse, o capítulo 22, versículo 2, que confirma: no meio da sua praça estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Então, o que começou no jardim de Gênesis termina na cidade celestial de Apocalipse. A árvore da vida, que se tornou inacessível por causa do pecado do homem em Gênesis, é devolvida a este homem através de Jesus no fim do Novo Testamento. Continuando, capítulo 2, do versículo 10 ao 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pissom, e o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. No Antigo Testamento consta a existência do rio que saía do Éden para regar o jardim e se dividia em 4 braços. Mas o Novo Testamento comprova em João 7:38, que diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esta aqui, ela se refere à Igreja de Deus.
O rio físico que trazia vida e fertilidade ao Éden representa o Espírito Santo. E no Novo Testamento, ele flui de dentro daquele que crê, levando vida por onde passa. Continuando a leitura do capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ele deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A missão do jardim, qual era? Lavrar e guardar. No Antigo Testamento, Gênesis, Deus coloca o homem no Éden, não para o ócio, mas para cultivar e guardar, para dar proteção. Em João, no Novo Testamento, capítulo 15, do 1 a 2, diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Em Gênesis, o homem falhou em guardar o jardim. Ele deixou a serpente entrar. Ele não cuidou da sua casa, não cuidou da sua esposa. No Novo Testamento, Jesus é o jardineiro perfeito que cuida da videira e garante que ela dê frutos. O trabalho que começou no Éden é aperfeiçoado no reino de Deus. Continuando, vamos para a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar da carne. O mistério do sono de Adão. No Antigo Testamento, Deus faz cair um pesado sono sobre Adão, enquanto ele dorme. Deus abre seu lado, retira uma costela e dela forma a mulher, a noiva. João 19:34. No Novo Testamento, Jesus, o último Adão, entra no sono da morte. Em João, nós encontramos a confirmação. Capítulo 19, versículo 34. No Novo Testamento, Jesus, o último Adão, entra no sono da morte na cruz. Do seu lado, aberto pela lança, sai sangue e água, simbolizando o nascimento da igreja, sua noiva. E assim como Adão teve que dormir para que sua noiva pudesse existir, Jesus teve que morrer para que a igreja pudesse nascer. A noiva de Adão veio do seu lado ferido. A igreja de Cristo vem do sacrifício de Jesus. Continuando a leitura de Gênesis. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Os dois serão só uma carne. No Antigo Testamento, a definição do casamento como união total entre homem e mulher. No Novo Testamento,
Nós encontramos a confirmação em Mateus 19, versículo do 4 ao 6. Jesus usa exatamente este versículo de Gênesis para ensinar sobre a indissolubilidade do casamento. Ele diz: o que Deus ajuntou não separe o homem. Jesus ele não veio mudar a regra de Gênesis, mas confirmá-la. Ele aponta para o princípio em Gênesis para corrigir os erros do presente. O projeto original de Deus em Gênesis é o padrão de santidade de Jesus no Novo Testamento. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A nudez e a ausência de vergonha. O Antigo Testamento, eles estavam nus e não se envergonhavam, representando assim a inocência total e a transparência com Deus. E Apocalipse 3:18. No Novo Testamento, após o pecado, precisamos ser revestidos de Cristo e comprar vestes brancas para que a nossa vergonha não apareça. O capítulo 2, ele termina com a maior paz que a humanidade já conheceu. A pureza era tanta que não precisavam de disfarces. O objetivo do Novo Testamento é nos levar de volta a essa transparência com Deus, onde somos conhecidos por Ele e não temos mais do que nos envergonhar. No projeto original, o equilíbrio perfeito. Vimos aqui em Gênesis 2 que Deus estabeleceu 3 fundamentos: o descanso, o sábado, o propósito, o cuidado com o jardim e a comunhão, o homem, a mulher e Deus caminhando juntos. Era um cenário de paz absoluta, onde não havia vergonha, medo ou cansaço vazio. No Novo Testamento, muitas vezes, lemos e achamos que Jesus veio trazer regras novas, mas ao olharmos para Gênesis 2, percebemos que Jesus veio, na verdade, nos levar de volta para casa. Quando Jesus diz: "Vinde a mim, eu vos darei descanso", ele está resgatando o sábado de Gênesis. Quando ele nos chama para sermos sua noiva, ele está restaurando a união perfeita que começou entre Adão e Eva. E quando ele sopra o Espírito Santo sobre nós, ele está repetindo o gesto do Criador que nos deu fôlego de vida. O capítulo 2 de Gênesis termina com uma frase: estavam nus e não se envergonhavam. Se você sente o peso da culpa ou da vergonha, lembre-se, é a obra de Deus para te vestir, para nos vestir novamente, com honra, para que possamos caminhar no jardim da presença dele sem medo. O projeto de Deus para nós continua sendo o mesmo de Gênesis, em abundância, propósito e comunhão. Você pode até perguntar: se tudo era tão perfeito e muito bom, o que aconteceu para o mundo ser como é hoje? Bem, no próximo vídeo, vamos abrir o capítulo 3 e ver como a quebra desse projeto em Gênesis exigiu o maior sacrifício que o Novo Testamento já registrou. Obrigada por acompanhar a leitura do Antigo Testamento, Gênesis, sob a ótica do Novo Testamento. Deus abençoe todos vocês.